Oi, gente, tudo bem com vocês? Já se sentiu preso sem ideias ou achou que não é uma pessoa criativa? E se eu te dissesse que a criatividade não é um dom, e sim uma habilidade que pode ser desenvolvida? Hoje eu vou te mostrar que ter ideias criativas não tem nada a ver com talento, e sim com um processo simples que qualquer um pode aplicar. A maioria das pessoas acha que a criatividade é um talento que nasce já com a pessoa. E talvez até algumas pessoas tenham uma tendência criativa um pouco maior que os outros, mas geralmente isso não acontece porque a pessoa nasceu já criativa, e sim porque ela cresceu em algum lugar que conseguiu desenvolver o seu pensamento mesmo criativo. Você também pensa assim ou tem uma visão diferente? Me conta aqui nos comentários. Na verdade, as grandes ideias vêm de um processo muito simples: combinar ideias antigas de maneiras novas. Quer um exemplo? O Mark Zuckerberg não criou a ideia de redes sociais, mas ele combinou ideias de outras plataformas que já existiam, como o Orkut e o MySpace, para então criar o Facebook. O Einstein não tirou a teoria da relatividade do nada, mas ele combinou teorias de outros cientistas anteriores para então formar a teoria dele. A J.K. Rowling não inventou a magia ou as histórias de fantasia. Ela combinou essas ideias de criaturas mágicas como bruxos, gnomos, elfos e juntou isso com elementos da jornada do herói e a luta entre o bem e o mal. Essa combinação resultou na série de livros do Harry Potter, um fenômeno global que marcou a vida de uma geração inteira. E eu também sou uma delas. E isso também é super comum na música. Se você já escutou a música Under Pressure, do Queen, e depois teve a oportunidade de escutar a música Ice Ice Baby, do Vanilla Ice, deve ter percebido que as batidas são bem semelhantes. E realmente, a música Under Pressure serviu de grande inspiração para a criação da Ice Ice Baby. Ou seja, quando a gente para analisar as pessoas que a gente considera mais criativas, a gente consegue perceber que o que elas fazem é conectar e combinar essas ideias, mas de um jeito novo, com novas lentes, de uma forma diferente. E como que a gente faz isso? O primeiro passo é muito simples: absorver conteúdo. E de cara tu já vai ver que isso vai ser muito efetivo. Pensa nisso como se tu estivesse abastecendo o teu cérebro com a matéria-prima que é a criatividade. Seguindo esse primeiro passo, tu já vai estar cerca de 50% do caminho percorrido para gerar novas ideias e expandir o teu repertório. Seja o que for que você queira criar, o importante é consumir bastante. Então absorva bastante conteúdo. Leia, assista, escute. O importante é tu ter vários conhecimentos diversificados para abastecer o teu cérebro. Quanto mais matéria-prima você tiver, mais fácil vai ser para conectar os pontos depois. E esse passo é como se tu estivesse nutrindo a tua criatividade. E tudo na vida requer isso. Se tu quiser produzir algo, precisa primeiro consumir bastante disso. E o que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que você queira ser um escritor de sucesso. Para escrever um bom livro, tu precisa primeiro entender o que faz um livro ser um bom livro. E para entender isso, tu vai precisar consumir muitos livros para daí sim conseguir entender quais são os elementos que fazem aqueles livros serem bons livros. Quando tu tiver lido muitos livros, tu vai entender que tipo de livro tu quer escrever. Mas isso só vai ser possível depois de tu ter consumido muito conteúdo, para daí sim tu conseguir criar o teu próprio conteúdo. Tudo que tu consome se torna material para futuras ideias. Então, se você quiser se tornar um criador, primeiro consuma o conteúdo que você gostaria de depois criar. O segundo passo é o que eu chamo de cultivar o jardim das ideias. O que tu precisa fazer aqui é basicamente começar a anotar todas as ideias interessantes que surgem na tua cabeça. Imagina a tua mente como um jardim fértil, onde cada ideia é uma semente esperando para ser germinada. A chave aqui é a diversidade. Tu não deve se limitar a um único tipo de semente. Anota tudo que pode parecer interessante, independentemente de o quão desconectadas ou aleatórias essas ideias podem parecer nesse primeiro momento. Não importa se as ideias elas não estão conectadas umas com as outras agora. Podem ser ideias muito aleatórias, como um conceito de marketing, um fato científico,
uma percepção tua sobre alguém ou alguma coisa que aconteceu no teu dia, uma frase que tu viu num livro, alguma ideia nova que tu tirou vendo um podcast ou uma série que tu gosta. Tudo isso tem potencial. Tu não deve filtrar as ideias com o que tu julga relevante hoje, agora, no teu presente. Pensa que o que talvez pode parecer irrelevante agora, lá no futuro, pode ser uma peça importante que falta para encaixar no quebra-cabeça que tu vai precisar. Sempre que uma nova ideia vier na tua mente, tu precisa anotar essa ideia, ou se tu não vai anotar, tu precisa conversar ou discutir com alguém sobre essa nova ideia. A criatividade, ela é um processo de combinar e conectar. Quanto mais ideias tu coletar, mais conexões e cliques tu vai fazer. Só de fazer esses 2 primeiros passos, tu já vai estar no caminho certo para aguçar a tua criatividade, expandir o teu repertório e abrir portas para novas ideias. Mas se tu quiser ir além dessa criatividade e explorar algo inovador, algo que foge do comum, o próximo passo vai ser essencial para ti. O terceiro passo é encontrar conexões inesperadas. A essência da inovação está na arte de encontrar conexões inesperadas, ou seja, na capacidade de misturar elementos para criar algo único, algo realmente que seja inovador. Para aquelas ideias que você for anotando, você vai se perguntar: como é que eu posso misturar isso aqui? Como que eu aplico essas ideias para esse problema que eu tive aqui? E é aí que a inovação acontece. Por exemplo, o Steve Jobs, ele não criou a tela sensível ao toque, o telefone e a internet. Ele combinou essas 3 ideias e criou o iPhone. Empresas como o Uber combinaram a ideia de transporte individual com a ideia de aplicativos, GPS e também o pagamento online. Eles não inventaram o carro ou o táxi, mas eles combinaram esses elementos. E esse padrão se repete. A criatividade, ela não é sobre originalidade. É sobre combinar coisas que já existem de maneiras que nunca foram vistas antes. Da mesma forma, em qualquer área, tu não precisa de talento. Tu só precisa de um sistema que funcione. E sabe qual que é a melhor parte? Tu não precisa esperar pela inspiração cair do céu. Basta tu continuar cultivando ideias e buscar pelas sobreposições ou combinações dessas ideias que tu vai tendo aí. Bom, agora tu já entendeu que ser criativo não é tão difícil assim. Mas tem um detalhezinho aí. Só assistir esse vídeo não vai te deixar uma pessoa mais criativa. Não, 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 não. Você precisa colocar em prática tudo o que tu viu aqui. Então começa hoje mesmo a anotar todas as tuas ideias que tu for tendo aí e coloca esses passos que eu te passei aqui em prática, hoje mesmo. E sabe o que pode te impedir de explorar a tua criatividade? O medo de errar. Se tu já te pegou remoendo decisões passadas ou travado com medo de não ser bom ou boa o suficiente, eu tenho um vídeo perfeito para te assistir. Clica nesse vídeo que vai aparecer aqui do lado e confere. Um grande abraço, tenha um excelente dia e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!